E o texto base está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 8. Vou ler. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos... Aí diz assim, vossa santificação. Aí ele começa a dizer em que linha é essa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. E quando a gente fala prostituição, não é necessariamente aquelas pessoinhas que vivem naquele local chamado Zona de Baixo Meretrício, antigamente, né? Mas é prostituir o templo do Espírito Santo, prostituir a própria vida através da libertinagem na área sexual. Aí no versículo 4 ele continua, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Possuir quer dizer dominar, ter sob controle total. Por isso, quando diz assim, a pessoa está possuída, ela está dominada por um espírito ruim. Quando ela está possuída pelo demônio, por exemplo, ela está possuída por um espírito ruim. Ela está dominada e ela não tem nem consciência mais do que ela está fazendo. Ela adquire uma força sobrenatural, ela não tem mais consciência do que está fazendo, porque ela está possuída, dominada. E a Bíblia usa esse termo, possuído. Nós temos que possuir o próprio corpo em santificação e honra, ou seja, dominado pela santificação e pela honra. Mas como nós temos que fazer isso com o próprio corpo, significa dizer que nós precisamos querer. Nós precisamos buscar isso. Tem que ser nosso desejo possuir o próprio corpo em santificação e honra. No versículo 5 diz, não com o desejo de lascívia, que quer dizer sensualidade excessiva e imoral. Quando diz sensualidade excessiva, nós precisamos entender, como eu digo para vocês, tem coisas que por um equívoco de explicação ou da ausência de explicação pode ser induzido as pessoas a tomarem as decisões das mais estranhas e, às vezes, estapafúrdias com base bíblica. Por exemplo, por entender errado isso aqui, a lascívia é pecado. O que é lascívia, pastor? É o uso exagerado da sensualidade. A pessoa pegou só o uso da sensualidade. Resultado, tem uma denominação em que entre marido e mulher, inclusive, é proibido um ver a nudez do outro. Ao ponto de viverem de roupa de manga comprida, tanto o homem quanto a mulher, calça comprida, e a mulher, no caso, vestidão. Oxe, e como é que faz as coisas? Com uma bata. Acredite se quiser, mas é com uma bata e tem um furo naquela parte e com a luz apagada. Porque não pode ter sensualidade nenhuma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo lascívia. Lascívia quando é uma sensualidade imoral, exagerada. E todos nós sabemos quando a pessoa está exageradamente sensual, quando ela está exageradamente usando de seus atributos físicos para alcançar algum objetivo na área do relacionamento sexual. Isso é lascívia, é isso que é condenado. Não com desejo de lascívia, como fazem os gentios. E quem eram os gentios? Todo mundo que não era judeu, todo mundo que não era israelita. Eles consideram que quem não é israelita não é geração de Deus, porque eles consideram isso. O povo de Deus é só o povo de Israel. E era. Tanto é que a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Então agora nós temos acesso à salvação que era só para o judeu. Então, todo mundo que não era judeu, que não era israelita, era considerado gentil. Então, toda vez que você ouvir falar na Bíblia, e fala-se muito do termo gentil, 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 éramos nós. Que não tínhamos direito por não sermos israelitas. Que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Bem claramente, não ofenda nem defraude o seu irmão. O que é defraudar? É provocar na outra pessoa um desejo que você não vai poder corresponder. E quando diz assim, nesta matéria, ou seja, na matéria da sensualidade, da lascívia, etc e tal, não ofenda e nem defraude. E aí eu preciso ser bem claro, de uma maneira que eu não confunda as pessoinhas pequenininhas que estão aqui, mas vamos dizer num termo adulto que eu espero que vocês entendam.
O que é ofender, o que é defraudar nesse sentido? Ofender é quando, por exemplo, estou numa discussão, geralmente mais a mulher do que o homem se ofende muito mais com isso do que a mulher, embora a mulher também se ofenda bastante. Mas o homem, ele é muito, a mentalidade do homem é muito sexualizada. Então, quando você ofende o homem na área sexual, tem muito maior peso do que para a mulher, embora para a mulher também seja ofensivo. E aí acontecem DRs, e no meio da DR a mulher vê que está perdendo, ela vai lá e ofende o cara. Você não é tão bom assim? Eu só finjo que tá bom, mas você não é. Aí ofende. A Bíblia diz que não é para fazer isso. Não pode ofender, nem pode defraudar. E aí, como é que uma esposa ou um esposo defraudam um ao outro? Quando provoca um desejo que não vai poder corresponder. Então, tipo assim, ou não tem a intenção de corresponder. E já ouvi isso, inclusive, infelizmente, em retiros de casais, em palestra para casais, falando, moça, você sabe que você pode dominar o seu marido, é só ele chegar, você está cheirosinha, sem estar com camisa de deputado, sem estar fedendo a cebola, aí você chega, a janta está pronta, já arruma, passa a espera ele tomar banho, e aí você vai lá e faz aquele negócio, depois você perde o cartão de crédito que ele te dá. O nome disso é prostituição. Quando você faz sexo em troca de favores, em troca de dinheiro. Mesmo esposa com esposa. Isso é prostituição, porque está fazendo com a intenção errada. E quando vai lá e seduz e vai, e ele não dá o que ela quer, e ela vai e nega, ou ele vai e nega. Isso é defraudar. Porque fez com a intenção, provocou e não concluiu. Isso é defraudar. E a Bíblia também condena isso. Aí diz assim, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Então, antes de ofender ou defraudar o esposo ou a esposa, pense, Deus é quem vai se vingar disso. Não é qualquer coisa. O ser humano, o máximo que o ser humano pode fazer no ápice da vingança é matar. Não tem mais o que fazer. Depois que mata, vai fazer o quê? Esquartejar, se a pessoa não sente mais nada, então já foi. Mas o máximo que pode atingir você, se a pessoa se vingar de você, é te matar. E a Bíblia diz assim, porque você teme o homem que pode matar o corpo. Antes, tema aquele que pode pegar o corpo e a alma e jogar no inferno. É esse vingador. Então, olha como Deus leva a sério o relacionamento entre o marido e uma esposa. Por isso que é muito enaltecido na Bíblia, por exemplo, o leito sem mácula. Por isso que é o único pecado que a Bíblia manda fugir. Não manda resistir, manda fugir. Fuja da mulher adúltera ou do homem adúltero. Porque Deus preza por demais o relacionamento entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe. E os filhos têm que crescer nesse ambiente de pureza. Amém? Versículo 7 diz assim, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Assim sendo, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, o que faz? Isso não tem nada a ver entre marido e mulher, dentro de quatro paredes, a gente que se resolve. Marido e mulher cristão não é o homem e a mulher que decidem entre quatro paredes. É Deus que juntou. Se não tem Deus, se tem desrespeito, se tem desonra, Deus vai se vingar disso, porque ele advertiu antes que não era para fazer. E aí tem muita gente sofrendo maldição no matrimônio, sofrendo altos capotes na vida, porque não está obedecendo a Deus, simples assim. E talvez porque você nunca foi instruído. Talvez porque no dia que instruíram você não estava, sei lá. A igreja também falha muito nisso, porque pouco se fala, né? Porque isso, acha que isso é meter a colher entre marido e mulher. Não, se está na Bíblia, é Deus que está se metendo nisso, não sou eu. Só que a Bíblia tem certo... As igrejas, em geral, têm muito preconceito de falar isso, porque está falando da intimidade do casal. Se Deus está mandando, não tem problema nenhum. Está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, tem que ser ensinado. Amém? Então, nós vivemos num tempo em que muitos falam da fé, poder e bênçãos, mas poucos se dispõem a trilhar o caminho da santificação. Bênção
Todo mundo quer. Milagres? Todo mundo quer. Prodígios e maravilhas? Todos nós queremos. Cura? Sim, queremos, por isso pedimos. Mas é raro você ver uma igreja, por exemplo, fazer uma campanha de jejum e oração por dons e milagres. Normalmente, jejum e oração é para cura, para casa própria, para objetivos materiais. Que não está errado pedir isso para Deus. Mas entre fazer uma campanha da casa própria, de oração e jejum da casa própria, oração e jejum para multiplicação dos seus bens, primeiro temos que fazer campanhas para Deus distribuir para a sua igreja dons espirituais, para que a igreja cresça edificada na palavra. E aí você tendo dons espirituais, você terá, entre outras coisas, sabedoria e discernimento para usar bem aquilo que você pediu e Deus te deu. Você vai lá e pede, Senhor, eu quero ficar rico, mas tu não tem sabedoria para usar o dinheiro, não vai ficar rico. E se ficar, agirá da maneira errada e Deus não será glorificado na sua riqueza. Que valor tem isso? Na terra, muito. Se dependendo do dinheiro que você tiver, terá muito valor para a sua vida. Mas, como diz a Bíblia, louco, se te pedirem a alma hoje, o que você faz? Ou como aquele que disse assim, mas eu vou para a igreja, eu oro, eu até prego. Lembra de um caso assim na Bíblia? Que ele fala assim, eu sigo o conselho dos anciãos, dos profetas, eu faço, eu aconteço, eu oro, eu respeito o pai, eu respeito a mãe. O que Jesus falou? Vá, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Por que Jesus falou isso? Porque sabia que o coração dele estava na riqueza. Que o poder dele, aquela autoridade, aquela autoestima alta dele, estava baseado no bolso. É errado ser rico? Não. Senão Deus teria feito Filemão ficar pobre. Filemão morreu rico. Então não é pecado. Só que ele fala assim, vigia, filho. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Ele não diz que é impossível, ele diz que é mais difícil. Por quê? Porque normalmente o homem é ganancioso. Daí porque a Bíblia fala tanto em dinheiro. Você pega o Velho Testamento, tudo era baseado em dinheiro, tem que comprar. Quando você não tinha que dar em espécie, você tinha que ir lá comprar o melhor carneiro, a melhor ovelha, o melhor animal, que era caro. E era tudo que trazia a casa do tesouro. A casa do tesouro, na época, era a igreja. É que depois o mundo ficou administrativamente gigante, e aí o governo passou a administrar aquilo. Não, mas a igreja hoje temos Receita Federal. Mas o equivalente à Receita Federal antes era a igreja. Quando diz assim, trazei os dízimos de oferta da casa do tesouro, era a igreja. A igreja era a Receita Federal. Então cresceu a corrupção e a bagunça, já naquela época de Malaquias 3:10, só lembrando que Malaquias 3:10 não é mensagem de dízimo e oferta para a igreja hoje. Embora passamos a vida inteira ouvindo isso. Malaquias 3:10 no ofertório, está errado. Porque quando diz lá, todavia no que me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Está vendo, irmão? Se você não entregar seu dízimo, a sua oferta, você está roubando ao Senhor e o devorador vai destruir as suas coisas. Primeiro, o devorador eram os gafanhotos, que destruíam a fazenda do cara, a colheita dele. E segundo, quem roubava ali em Malaquias 3:10 eram os sacerdotes e não a igreja. Então isso é uma mensagem sim, de dízimo e oferta sim, para a liderança da igreja. O que você está fazendo com os dízimos e ofertas que estão sendo arrecadados? Está usando mal, então você está roubando. Está fazendo errado. Se todo mundo levasse a sério isso, não tinha esse monte de corrupção que tem no monte de igreja por aí. Pastor que tem necessidade de ter anel de ouro, de ter corrente de ouro, relógio Rolex, de ter carro importado, porque ele precisa mostrar que ele é próspero. Para incentivar as ovelhas a serem prósperas. Na verdade, o pastor que ostenta para mostrar que ele é próspero, para incentivar a igreja a ser próspera, na verdade, isso é uma via de mão dupla. Ele está te incentivando a ser próspero, porque quanto mais próspero, mais dinheiro você dá. Quanto mais dinheiro você dá, mais ele fica rico. Porque na maioria das igrejas, isso é terrível, o salário do pastor está atrelado ao nível de arrecadação da igreja. Ele tem um salário fixo e um percentual sobre a arrecadação. Então o pastor vira um evangelista nato. Ele bota todo mundo na rua para evangelizar, para encher a igreja de almas, não de contribuintes. Lá em Malaquias 3:10, a Miliduca, ele diz, é nisso que vocês estão me roubando. E até hoje estão roubando e as pessoas estão achando legal. Mas não está criticando meu pastor é próspero. E se orgulha disso, você está se orgulhando de ser feito de idiota.
Dízimo e oferta não é para pastor trocar de carro todo ano. Dízimo e oferta não é para pastor ficar dando rolê monstro por aí com seu dinheiro. Dízimo, mas o trabalhador é digno do seu salário. Irmão, imagina uma igreja desse tamanho, que a gente paga dois e quanto? Cadê o Luiz Henrique? Falei, quanto que é de aluguel, que eu não lembro? 2.350 de aluguel. Vocês acham mesmo que é moral? Pode não ser ilegal, mas é moral. Uma igreja que, para pagar 2.350 de aluguel, fora as outras despesas, eu parar aqui com um carro que custa 250 mil, que custa 1 milhão, é moral isso? Não. Que eu vou pagar de IPVA o preço do carro popular do irmão que está na garagem por falta de manutenção? Isso não é moral. Pode ser legal, porque eu não roubei, me deram, está no estatuto, que eu tenho direito a não sei quantos por cento, mas isso é imoral. Era isso que falava em Malaquias 3:10. Não é para a igreja. Embora vocês ainda vão continuar ouvindo muita gente usar Malaquias, gente grande, inteligente, conhecedora da palavra, que usa Malaquias 3:10, que já está no piloto automático, é mais fácil. Fala, você entende, aceita, contribui, está resolvido. Não que quem usa Malaquias 3:10 está mal intencionado, mas já está no piloto automático da má intenção de quem criou essa desgraça para a igreja. E aí tem um monte de gente dando dízimo e oferta e deixando de pagar suas contas, que a igreja não vai se responsabilizar se você for despejado ou se sua luz for cortada, mas está contribuindo. Prioridade é o Senhor. Prioridade não pode ser associada a irresponsabilidade. É responsabilidade sua pagar sua conta de luz. É responsabilidade sua pagar o seu aluguel. Mas e o dízimo? Fala para Deus que você quer dar o dízimo e não tem condição porque o seu salário não dá. Mas o devorador está consumido. Aí cabe uma avaliação de você observar suas finanças, ver se você não está gastando demais no cartão de crédito, ver se você não está gastando com bobagem, com coisas que não são necessárias, e por isso agora você não tem dinheiro para pagar a conta. Mas não tem nada a ver com dízimo e oferta. Entenderam? Então, quando você vier aqui à frente, ou pelos Pix da vida, etc., dar dízimo e oferta, faça por gratidão, nunca por medo de devorador ou de o pastor. Daí porque, quando eu assumi como pastor da igreja, eu falei, tira todos os envelopes que tem nome e valor, porque eu não quero saber quanto vocês ganham, não quero saber quem está dando dízimo e oferta. Porque eu não penso assim, mas eu poderia ser picado por esse mosquitinho da ganância, e aí eu começar a achar interessante isso. Então eu falei, eu não posso garantir amanhã, eu conheço um monte de pastor que era humildezinho, de repente ficou soberbo, quem garante que eu não posso ser um deles? Então vamos evitar lá no começo, tira todos os nomes, dá dízimo e oferta, coloca aí, eu não quero nem saber quem deu, quem não deu. Por quê? Porque acontece, e acreditem, de tipo assim, eu quero ver se eu coloco a Regina para ser, sei lá, líder de algum ministério. Antes, eu vou ver se ela dá dízimo. Se ela não der dízimo, eu não coloco. Ela pode ser capaz, ela pode ter espiritualidade. Eu nem procuro saber por que ela não está dando dízimo, qual é a necessidade dela, qual é o problema dela, mas se ela não dá dízimo, não posso colocar como líder. Essa é a régua. E isso está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para alguém exercer uma função na igreja, ela tem que ser santa. Mas a pessoa que é santa dá dízimo e dá oferta. Não necessariamente. O que tem que servir como régua é a santificação, que não inclui a obrigatoriedade de dar dízimo e oferta. Precisamos? Sim. Temos que fazer por uma obediência a Deus? Sim. Mas isso não pode ser resultado tipo assim, pastor, o Benítez fez a abertura do culto lá e ele não é dizimista. Como é que você sabe? Está faltando envelope com o nome dele aqui. Não tem como saber, ninguém põe o nome no envelope, nem quero que ponha, e nem valor. Mas eu estou ligado que ele recebe 200 mil, mas deu um dízimo só de 50. Entende? Começa a ter esse tipo de corrosão. Isso vira corrupção dentro da igreja. Porque começou, o irmão ganha X está dando ídolo de dízimo? Como assim? Ele não está dando 10%. Eu não tenho que fiscalizar isso. Eu não tenho que saber isso. Quem faz isso é Deus. Ele mandou. Se você vai obedecer ou não, é tu e Deus, irmão. Por que a gente se preocupa tanto que o irmão não está obedecendo uma ordem de Deus dar o dízimo, mas eu não me preocupo em saber se o irmão está obedecendo e ser um bom marido? Eu não me preocupo em saber se o irmão está sendo um servo de Deus e dá tapa nas ideias da esposa? Ou se a esposa defrauda, ou se a esposa ofende. Isso para mim pouco importa. Eu estou pregando. Se o irmão obedeceu, obedeceu. Se não obedeceu, agora o dízimo não me importa. Está errado isso aí.
Tudo tem que ter o mesmo nível de importância. Santificação. Santificação no dízimo, na oferta, na conduta com a esposa, na conduta com o esposo, na educação dos filhos, em casa, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê. Em todos os lugares. Nós temos que ser santos. Porque Deus é santo. Muito bem. A Bíblia é clara. Sem santificação ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12, 14. O Espírito Santo não foi enviado apenas para consolar ou capacitar, mas também para nos transformar segundo o caráter de Cristo. Não é segundo o meu caráter, porque o que pode ser um bom caráter para mim, pode não ser para ele. Simples assim. Aliás, eu não apresentei, né? Esse é o irmão Lucas, que é filho do JC da Bahia, vulgo Joselito, presbítero lá da sede, e ele é o Lucas, que esteve conosco aqui, ajudando no louvor. Muito obrigado pela sua nobre colaboração e presença. Então, de repente, o que é muito moral para mim, para o Lucas não. E não significa dizer que ele está errado e eu estou certo. Nem vice-versa. Cada um tem um padrão. E como é que a gente faz para passar tudo no mesmo nível? Segue o padrão de Deus. Qual o caráter que importa? O meu como pastor? O de Cristo. Então nós temos que pedir, Senhor, como cantamos, muda, me transforma, me sonda, me faz o que o Senhor quiser, mas me coloca no nível do caráter de Cristo. Se eu estou seguindo o caráter de Cristo, eu não vou ter choque moral nenhum com o Cabralzinho. Por quê? Porque ele está no mesmo nível. O caráter não é o dele, nem é o meu, é o de Cristo. É simples assim. Isso é santificação. Hoje, nós vamos ver rapidamente 3 pontos aqui. O chamado à santificação é vontade de Deus. A santificação não é uma opção, mas uma ordem divina. Ela envolve separação do pecado e consagração ao Senhor. E tipo assim, não é uma sugestão. Está no modo imperativo. Seguir a paz com todo e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma ordem, segue a santificação. Ninguém segue quem está atrás, certo? A gente segue quem está na frente. Por que seguir a santificação? Porque ela tem um alvo. Nosso alvo de santificação chama-se Jesus Cristo. Então, Jesus é o exemplo de santificação. Então, segue essa santificação. Sem essa, ninguém verá o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. De novo, está errado você pedir dinheiro para Deus, você pedir riqueza, você pedir a ruiva dos seus sonhos, você pedir uma casa com 8 quartos, uma piscina olímpica. Não, bota o teu sonho tudo na mão de Deus. Senhor. Pega tudo que você quer, por mais maluco que possa parecer, é vontade, é desejo, é sonho, é plano, é objetivo. Coloca tudo aos pés da cruz e fala assim, Senhor, está aqui minha vontade, mas eu quero te seguir. Se alguma dessas coisas me atrapalha, nem preciso. Estou indo, porque a minha prioridade é te servir. E para servir a Deus, você não precisa nem de saúde, você só precisa de 2 coisas, vida e fé. Lembra do exemplo de Jó? Ele não tinha mais saúde, ele não tinha mais família, ele não tinha mais dinheiro, tinha mais nada. Só sobrou 2 coisas para ele. 3, né? A esposa, mas aí presume-se que era uma só, porque era carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, só, uma pessoa só. O que ele precisava para servir a Deus? Vida e fé. Ele tinha as 2 coisas, vida porque Deus deu e fé porque Deus deu também. Então, o que ele precisava para servir a Deus, Deus já deu. O que nós precisamos para servir a Deus, ele já nos deu, vida e fé. Aqui estão todos vivos, graças a Deus. Não estamos vivendo num cenário de The Walking Dead, então não temos zumbis. Temos vidas aqui, vivinhas, graças a Deus. E a fé, só estamos aqui porque somos malucos. Porque acreditar no Deus que a gente não vê, no Deus que a gente não pega, no Deus que a gente não sente. Embora alguns digam, senti muita presença de Deus. E aí você fala, como é que é isso, gente? Eu estou aqui não sei quanto tempo na igreja, não sei o que é sentir. Aquela pessoa que sentiu Deus. Eita, como é que é isso? Enfim, isso é coisa de maluco. Domingo de manhã você está aqui, na zona noroeste, celebrando um Deus que você não toca, que você não vê, via de regra não sente. Quem foi que fez você acreditar nisso? O Espírito Santo, que é Deus. Portanto, essa fé que em Deus foi Deus. Então, essa fé foi dada por Deus. E a vida que você tem também foi dada por Deus. São as 2 únicas coisas que você precisa para louvar Deus. O resto é resto. Se vier, veio. Ah, mas eu não tenho. Nu eu vim, nu eu volto. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi isso que já falou? É o que nós temos que ter como objetivo. Senhor, eu quero esse monte de coisa aqui. Como é o nome daquele negocinho que faz 2 vezes por ano lá na igreja? Tem um papel disso, que é projeto de vida. Está errado fazer projeto de vida? Não, coloca ali seus sonhos, seus objetivos, até para você não esquecer que às vezes você começa a orar de tanta coisa que a gente pede para Deus, que a gente tem 500 coisas para pedir para Deus.
E aí depois a gente não lembra mais o que foi que pediu, já botou tanta outra coisa na fila, já surgiu tantas outras prioridades. Então, pra você lembrar do que você pediu para Deus, e quando vier você vai ticando, eita, tem que dar testemunho disso, testemunho que às vezes você recebe e nem agradece, você vai dando testemunho, vai dando testemunho. Está errado você fazer planejamento? Não. Você fazer projeto de vida? Não. Pelo contrário, faça para instigar sua fé, para exercer a fé e beleza. Tudo bem. Desde que, lembre-se, se Deus não der nada daquilo, você tem uma coisa para testemunhar. Você continua crendo, você continua sendo templo e habitação do Espírito Santo, e Deus continua usando sua vida para a glória dele, com dinheiro ou sem dinheiro, com todos os projetos realizados ou não. Incentivamos a fazer? Sim, mas o objetivo principal é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até porque a gente não leva nada daqui. Teve um maluco que resolveu contrariar. Então, assim, quando a gente vai, você já deve ter ouvido isso em algumas pregações, que diz assim, você já viu atrás do carro fúnebre um caminhão de mudança? Levando os bens da pessoa? Não, porque dessa vida não se leva nada. Aí teve um cara que se indignou e falou, eu vou levar. Ele tinha um amor tão grande pelo carro dele que ele deixou no testamento que a mulher dele, ou o filho, sei lá quem é, tinha que enterrar o carro dele junto. Fizeram o buraco lá no chão, botaram ele e o carro dele junto. Ok. Foi pro céu esse carro, ou pro inferno, sei lá pra onde ele foi, não sei como ele foi. Mas pra onde ele foi, o carro não foi, gente. Da mesma forma que os bichos vão comer o corpo dele, o ferrugem vai dominar o carro dele. Que coisa idiota, mas ele queria fazer isso aí. Não leva. Daqui para lá só passa uma coisa, chama-se amor. E o que você está fazendo? Que você está querendo carro, casa, dinheiro, lá, e não ama seu próximo. Não ama seu marido, porque se amasse você não ofendia. Não ama sua esposa, que se amasse você não defraudava, não ofendia. E aí quer que Deus te abençoe? Tem uma plaquinha que nem assim, aqui nós churrasqueia, aqui nós bebe junto, e tem uma lá escrita assim, Deus abençoe essa bagunça. Não existe isso. Deus não abençoa bagunça, ele corrige bagunça. Então se você pensa que ó, Deus abençoe essa bagunça, você quer mesmo que ele abençoe? Como ele não vai jogar vinho novo e odre velho, antes de abençoar ele vai corrigir. Aí ele vai mexer na estrutura, e a gente não quer. Mesmo que a gente cante, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Sarar a ferida a gente quer. Agora mexer na estrutura, talvez nem tanto. Porque mexer com a estrutura vai mexer com o seu ego. Vai mexer com a santidade que você nem buscou. Vai mexer com o seu caráter, com a sua moral, com a sua índole. Eu vou dizer, é para arrumar isso aí, filho? Abençoar a bagunça não abençoa, mas você quer benção? Vou arrumar primeiro. Vou arrumar o altar, depois eu vou encher de água para depois mandar fogo. Isso vai doer. E o processo é doloroso e às vezes, para nós, no nosso tempo, é doloroso e lento. Tem um irmão que diz assim, bagulho é louco, o processo é lento. É doido de se entender. Mas você tem fé, então já está meio caminho andado, pelo menos. Né? O Espírito Santo já te convenceu. O Espírito Santo nos convence do pecado em João 16:8 e nos guia à verdade em João 16:13. O cristão não pode relativizar o pecado, pois precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo que nos chama à pureza. Relativizar o pecado é diferente de compreender o sentido das coisas que você quer. Por exemplo, onde está escrito na Bíblia que é pecado homem usar brinco? Alguém sabe me dizer? Não tem. E por que homem não usa brinco? Porque em alguma época da igreja resolveu dizer que isso é pecado e pronto. Mas não tem nada escrito. Então, qualquer homem pode pôr brinco? Pode. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. E aqui está falando de um cabra que foi criado numa igreja, numa cultura religiosa, que aí dizer, por que você não fuma? Porque a minha igreja proíbe. Por que você não fala palavrão? Porque a minha igreja proíbe. E era assim, a gente falava que a igreja proibia, e não Deus. E nós fomos criados assim nesse igrejismo, nessa religiosidade, e não sabíamos nem explicar por que a gente não pecava. E na verdade eu estava pecando. Por quê? Porque eu achava que estava adorando a Deus e não estava. Eu estava com medo de ir para o inferno. E eu nunca agradei a Deus, porque eu não estava buscando com amor, eu estava buscando por interesse próprio. Medo de ir para o inferno.
Estão entendendo? Então, tipo assim, meu objetivo, como pastor de igreja, dar 30 corações para explicar o máximo, mais esmiuçado possível, para as pessoas entenderem, não se convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, mas explicar para quê? Para que não aconteça de ter irmãos e irmãs tomando decisões com base bíblica em cima de conceitos ensinados de maneiras equivocadas. Uhul! Então passou lá, falou que agora liberou geral, hein? Eu sempre quis ter um brinquinho de pérola que passou de ser jogador de futebol, pagodeiro famoso. Então, pode, aí que entra o negócio. A Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que inclui botar brinquinho. Fazei tudo para a glória do Senhor. Se vai botar brinquinho para a glória do Senhor, manda bala, filho. É tu e Deus. É tu e o Espírito. Como é que você vai glorificar Deus usando brinco? Isso quer dizer que eu, entre aspas, então, diretamente estou condenando o brinco? Não. E vou ser sincero para vocês. Eu espero que vocês não se escandalizem. Mas a pessoa tem a autoestima baixa e ela não consegue superar aquilo nem com tratamento terapêutico. Mas se aquele cabo colocar um brinquinho e ele se sentir um pouco valorizado, e aquilo significa que ele vai aumentar a autoestima dele, vai clarear a mente dele para ele buscar melhor a Deus, ele está glorificando a Deus usando o brinco. Eita coisa ridícula que você acabou de falar. Mas é verdade. Você não está fazendo por exibicionismo, não está fazendo por ego, você está fazendo porque você quer glorificar a Deus. Agora, mas e se Deus não deixar? Eita, agora você chegou no ponto que eu queria. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, se eu quiser colocar um piercing num determinado lugar proibido para menores. Falei, beleza. Como assim, pastor? Para que você vai perguntar isso para mim se você já sabe a resposta? Não é que eu sei, é que eu queria uma direção para você. Queria que eu assinasse embaixo para você não se sentir pecadora, né? Então foi o seguinte: quem vai assinar embaixo é o Espírito Santo. Como assim? Eu chego na sua casa, dobra o joelho no silêncio do seu quarto, como está escrito em Mateus, e fala: Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo. Aí quando estiver naquela atmosfera de adoração, você fala: permita-me botar um piercing e diga exatamente onde você quer colocar o piercing. Tem coragem de falar isso para o Espírito Santo? Não, eu sei. Tem coragem de falar para mim, para o Espírito Santo não. Ele já sabe antes de você falar para mim, sujeita. Ô pastor, isso eu queimou meu filho, então é tu e Deus se vira. Logicamente que eu nunca fui conferir, mas eu acredito que ela não tenha feito. Porque ela saiu de lá toda atravessada. Falou: pô, isso acabou com a minha graça. Eu falei: não, você é tempo do Espírito Santo, não é meu tempo. Você é tempo do Espírito Santo, então ele que tem que autorizar você a fazer isso. Eu quero colocar um brinco. É para a glória do Senhor? O Espírito Santo sabe disso aí. Então, ora e pede para ele autorizar. Na hora que o Espírito Santo disser: ponha, filho, você vai lá e põe. Mas se você colocar um dinheiro e falar assim: tira, filho, você tem que tirar. Mas tá tão bonitinho. Eu sou o Espírito Santo, habita em você, não quero mais isso. Aí você vai lá e tira. É simples assim. Não é passar a bola para o pastor e o pastor tomar a decisão por você. É você, o Espírito Santo. A minha função aqui é te apresentar a Jesus, te apresentar o Espírito Santo, te conduzir a buscá-lo, a se santificar, não em mim, nele. Então quem tem que decidir por você não sou eu. Eu posso te orientar, com base na palavra, não no que eu acho. Que eu acho um monte de coisa que não está na Bíblia, eu tenho que me corrigir. E não fazer, porque eita, mas isso aqui mas não está na Bíblia, não posso fazer. Eita, aqui está dizendo que é pecado. Eita, não posso. Entende? E é assim. Ou só sou eu que tenho vontades que não agradam a Deus e elas são interessantes? Para que essa hipocrisia diz assim: o mundo me chama, mas não me atrai. Mentira, irmão. Como assim? Se não te atrai, você não precisava resistir, concorda? Quem precisa resistir o que não gosta? Não tem isso. Então você precisa resistir porque atrai, é gostoso, é tentador. Não se engane, não. O mundo é atraente, sim. O mundo insiste em nos chamar. O mundo insiste em me chamar, mas eu não quero que venha de lá. Quero, esse é que é o problema. E o mundo insiste em me chamar. Por isso que a Bíblia diz para resistir ao diabo. E não é sozinho. Primeiro se sujeita a Deus, para depois resistir ao diabo, para depois ele fugir de você. E ele vai continuar tentando, embora ele saiba que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. E ela não vai prevalecer. Por quê? Porque você vai na sua força. Não. Na sua força o pecado te atrai. Te seduz e te derruba. A todos nós. Qualquer um. Por mais santo que você acha que você é. Por mais santificado que você acha que... agora estou num grau de santificação quase Jesus. Se você não se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele não fugirá de você. Ele vai continuar tentando.
Ela diz assim, eu amo a minha esposa, e quando eu casei com ela, eu não só escolhi a minha esposa, eu escolhi a minha esposa, e ao mesmo tempo eu escolhi rejeitar todas as outras. Que bonito isso, né? Falar isso para a esposa em rede social, olha, maridão. Quando você diz rejeitar todas as outras, é porque elas são tentadoras. Elas são atraentes. E no caso da mulher, o outro também é atraente. A grama do vizinho é sempre mais verde. E via de regra, você vai encontrar nos retiros de casais, nas palestras, nas conversas, uma mulher falando do marido, você vai dizer, cutuca o marido e fala, prende esse jeito. É assim que trata uma mulher. O que você está fazendo? Gostando do marido da outra, do que ela está fazendo. E você quer que seu marido seja igual. Isso quando ela fala, eita, lá em casa, era um desses que eu queria. Não essa coisa que eu tenho. Está tudo errado. E por que você está falando isso? Porque é atraente. Poxa, porque é interessante. Claro que é. Quem não quer o homem perfeito, a mulher perfeita? Como você não é, você vai encontrar característica boa em outro. Simples assim. Aí a Bíblia fala, foge, corre, filho. Fica não. Então você vai cair. E eu não entendia isso até um dia que eu, recém-casado, de cada 10 pregações que eu fazia, 11 eu falava da Lulu. Porque Lulu, eita, brotando amor para tudo quanto é lado. Na época eu chamava de filezinho. Meu filezinho, porque meu filezinho, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, cheia de amor para dar. Aí um dia uma madrinha de casamento chegou e falou, filho, vem cá, preciso conversar com você. E pois não, para de falar da sua esposa. Eu falei, mas que mal tem? Você gostar e amar da sua esposa, não tem mal nenhum. O problema é que quando você divulga isso, ali na galera, tem mulher mal amada se apaixonando por você. Tem mulher observando sua esposa e vendo defeito nela e achando que ela não tem aquele defeito, portanto, ela é melhor para você do que a sua esposa, e aí deseja você. Corta para uma pessoa vinha me alertar que Deus mandou, ore pela sua esposa, pelo seu casamento. Por quê? Porque aqui dentro dessa igreja tem uma mulher orando para sua esposa morrer para ela ficar com você. E eu achando que a minha madrinha estava equivocada, não estava não. Aí que eu fui entender, eu falei, então não precisa, filho. Fala só para ela, demonstra só para ela. E quando você demonstra para ela, quando você faz para ela, quem está observando vai continuar observando que você trata bem sua esposa. Só assim, não precisa ficar falando, porque você vai despertar interesse. Outros homens que vão dizer, eita, tem um filezinho desse que eu queria, viu? Essa jararaca que eu tenho em casa. Entendeu? Você ainda induz os irmãos ao pecado. Eita, que coisa difícil isso, né? Mas o ser humaninho é assim. Então nós precisamos sim resistir ao pecado, porque o pecado é gostoso e é atraente. Simples assim. 2. O Espírito Santo nos dá poder para viver em santidade. O homem natural não consegue vencer o pecado pela própria força. O Espírito Santo habita em nós para gerar fruto do Espírito, em Gálatas 5. Só consegue esse fruto porque é templo do Espírito Santo e ele nos incentiva a fazer. Porque vencer o pecado sozinho não dá. Tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo para ele fugir de nós. Sozinho não dá. E quem é que faz isso por nós? O Espírito Santo. Aí entra em ideologias, em linhas teológicas, onde se acredita que é impossível se resistir ao Espírito Santo. Porque se você resiste ao Espírito Santo, significa dizer que você tem poder sobre ele. Precisamos ressignificar isso. Eu digo assim, se você perguntar claramente, alguém consegue subjugar o Espírito Santo? Alguém consegue ser superior ao Espírito Santo? Não. Então o Espírito Santo é irresistível. Em poder e glória, sim. Mas lembra que Jesus veio da cidadezinha dele? Ele falou, você não tem milagre lá. Ele falou, porque eles são mais fortes do que eu? Porque eu não tenho poder? Por que você não tem milagre? Por causa da incredulidade deles. Não que Jesus não tenha poder. Então não é que dizendo assim, você não pode resistir ao Espírito Santo. Pode. Não porque ele não tem poder. E sim porque ele não te obriga. Sim porque ele não te invade. Sim porque ele não te possui. Ninguém é possuído pelo Espírito Santo. Porque, como eu disse lá no começo, possuído não tem consciência. Ele é totalmente dominado, ele não tem consciência. E Deus quer um culto racional, que significa usar razão, cabeção. Como é que ele vai te possuir se você não for usar razão? Aí você pode mais fazer isso. Eu só falei glória a Deus porque eu fui induzido pelo Espírito Santo. Minha vontade não era essa. Não, se você vai dizer glória a Deus, fale conscientemente. Por isso que eu acho errado, e acho mesmo, quando um pregador ou um cantor fica te forçando a barra, gritando nas suas orelhas, usando de princípios neurolinguísticos,
para te induzir a glorificar Deus. Você não tem que glorificar Deus induzido, você tem que glorificar Deus porque você quer. Simples assim. Tipo, se eu cantar aqui, eu quero ser uma bênção para você. Levanta aí, irmão, vai lá, abraça o outro, agarra. Você não quer, não faz, irmão. Só que aí eu fico, vai, irmão, abraça. Aí levanta, tem 4 pessoas no banco, levanta 3, aí você se sente constrangido lá. Você quer porque você quis? Sim, você poderia dizer não. Mas você foi induzido, ficou sem graça de ser o único que não foi. Aí você vai lá e fez. Agradou a Deus? Não. Agradou ao ministro. Para quê? Importa agradar a Deus e nós homens. Mas também daqui não pode partir o erro de induzir. Porque aí é gostosinho. A gente inflama o povo começa a gritar, dizer glória a Deus, aleluia, massageia o ego do pregador, que ele conseguiu trazer uma mensagem que inflamou a igreja, e glória a Deus que o poder desceu, que o fogo desceu, e ainda vou receber mais convites para pregar em outras igrejas. E via de regra, ganhar um dinheirinho. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça porque você quer. Então, dá para resistir o Espírito Santo? Não, a Bíblia diz para nós não apagarmos o Espírito. O Espírito Santo é frágil, fraco desse jeito? Não. É quando que você apaga o Espírito? Quando você sufoca a ação dele na sua vida. Eu não quero fazer. E aí ele não te obriga. Aí hoje você não faz, amanhã você não faz, amanhã você não faz, depois da manhã você não faz, galera, continuando, daqui a pouco você não sente mais nada do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Saiu de você? Não. Mas ele está apagado. Por quê? Ele não vai agir no meio dessa bagunça. Você não quer? No dia que você gritar para socorro, ele vem e te socorre. Para te trazer. Mas não vai ser, tá bom, vem aqui, deixa eu te abençoar. Não, espera aí que eu vou arrumar essa bagunça. Aí a gente fica, solta a casa da morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Que bonitinho isso. Vai doer. Quando ele diz muda as coisas de lugar, ele vai mudar o seu ego. Ele vai mudar o seu caráter. As coisas não são cadeiras, móveis, as coisas que você tem, que você sente. Ele pode chegar e dizer assim, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você não mandou? Você não falou? Você não pediu para mim, mude as coisas de lugar? Estou mudando suas prioridades. Pega todo o seu dinheiro e dá para os pobres. Mas para quê? Você disse que é minha casa, minha morada. Que eu tenho liberdade. Não tem? A gente começa assim, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. É lindo isso. E aí o ministro inflama e as pessoas cantam e não pensam no que estão cantando. E aí Deus fala depois, então, vou usar da liberdade que você diz que eu tenho. Você é minha casa, minha morada, então eu vou tirar isso de lugar. Você falou para mudar as coisas de lugar. Isso aqui está me atrapalhando, eu vou tirar. Mentira. Ah, Deus é vingativo? Não, mas tem hora que você pede. Ele fala, escuta, eu te amo. E eu já mandei mensagem aos montes e você não entendeu. Então você tem que te colocar no local de reflexão. E geralmente o local de reflexão é leito. Quem faz visita ao hospital sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quem trabalha no hospital sabe. Chega na hora da visita, a pessoa está lá chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém vai visitá-lo e fale de Deus. É quando fala, então, hora que eu ser curado, eita Deus, quando eu sair daqui, eita, que eu vou evangelizar o mundo. Olha, quando eu não vejo a hora de sair daqui, eu vou percorrer os bairros todos. Por onde eu andar, vão saber que existe um Deus, porque agora eu vou evangelizar. Vai nada. Não vai não. Porque continuam com as prioridades na cabeça. E aí sai, vai cuidar do casamento, que não está errado. Mas já não vai poder dar prioridade que queria. Está errado? Não. Paulo diz assim, oxalá todos fossem como eu, não precisasse casar. Mas, já que não são, case para não abrasar, beleza? Mas é fato que quem é casado não pode se dedicar à obra tanto quanto um solteiro. Não dá para chegar aqui e dizer assim, irmãos, olhem por mim que amanhã eu vou viajar para o Piauí, que eu vou fazer uma obra de Deus lá, vou ficar uns 3 meses lá, depois eu volto. Eu tinha a Lulu, faz o quê? Eu tenho a Lulu, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que saber se ela pode ir, se tem estrutura para isso, se isso não vai bagunçar nosso casamento. O solteiro não. O solteiro você vai, estou indo lá, fui. Foi isso que Paulo quis dizer, não é que está errado casar. Mas a pessoa, eita, quando eu sair daqui eu vou evangelizar o mundo. Não vai não, irmão. Peraí. Você tem trabalho, você tem esposa, você tem filho, você tem uma vida social. Não vai fazer o que você está dizendo. Mas para alcançar, subornar Deus, Deus me cura que eu vou sair evangelizando o mundo. E não vai. Só que ele sabe disso. Só quando você pede assim,
eu sou tua casa, tua morada, muda tudo aqui. Eu vou mudar mesmo. Aí você canta, mexe com a minha estrutura, vou mexer. Sara a ferida, vou sarar a ferida da tua alma. Mas eu vou te explicar como é que se sara a ferida da alma. Começa por perdão. Você quer perdoar? Não, então não tem como te curar. Por que não? Você está limitando Deus? Deus não tem poder? Tem. Entende? Então, dá para resistir ao Espírito Santo? Dá. Quando ele fala assim, vou curar a tua alma. Beleza, eu estou recebendo. Cura-me. Mas para curar a tua alma, você tem que pedir perdão para o Lucas. Você vai pedir perdão? Ah, não, o Lucas foi que pisou comigo. Não estou falando de Lucas, estou falando de você. Senhor, mas foi ele que... De novo, estou falando de você. Você vai pedir perdão para o Lucas? Não é perdoar o Lucas, é pedir perdão para o Lucas. Você vai? Não. Eu não vou te curar. Porque para curar tem que passar pelo perdão. Você não quer perdoar? Não tem como te curar. Tem sim, basta o Senhor fazer um milagre da transformação, da regeneração. Eu estaria sendo conivente com o seu erro. Porque você não quis perdoar. E essa conivência não é sinal de santidade, portanto não é de Deus. Se não é de Deus, ele não vai fazer. É simples assim. Então, nenhuma promessa de Deus vem no vazio. Sempre tem alguma coisa linkada. Quando Deus promete fazer alguma coisa, tem um porquê antes. Quer um exemplo prático, simples, corriqueiro? Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram. Amém? Sim ou não? Amém. Então os anjos do Senhor estão acampados ao redor de todos nós. Amém? Depende. Tem uma condição embutida aí. Embutida não, está clara, que a gente não percebe. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor de quem o teme. Essa é a condição. Se não teme, não tem anjo. Ah, somos protegidos. Não. Se você não tem temor a Deus, não tem anjo do Senhor acampado ao seu redor. É simples assim. Doloroso assim, mas real assim. E o que eu estou falando isso para você se sentir acusado, sai daqui horrorizado. Não, para você buscar hoje o temor que os anjos estão. E a mesma Bíblia diz que os anjos só estão ao redor de quem teme, diz que tem alguém ao derredor, rugindo como leão para nos tragar. Quem é esse? Hã? Satanás, o diabo da glória de Deus. Oh, meu Deus. Então, aí, tipo assim, nós precisamos entender o que estamos lendo para conseguir colocar em prática. Então, eu sempre peço a Deus, me faz entender para eu melhor te atender, porque de repente eu estou achando que estou atendendo e não estou não, porque eu entendi errado. Então, se eu entendo, aí eu obedeço melhor. Porque assim, eu quero. Né? Como nós cantamos, um desejo eu tenho de ser transformado. Mas esse desejo vai ficar bem melhor, bem mais praticável, quando eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu estou fazendo assim a esmo, não sei, não me ensinaram, não entendi. Eu estava lá na pregação, o culto foi uma bênção. Muita gente falando em língua, muita gente sendo curada. O que Deus falou para você? Não lembro onde o pastor leu. Oxi! O principal, que era Deus falando com você não prestou atenção? Não, porque eu estava prestando atenção, os irmãos estavam falando de língua, eu queria também, estava até com inveja santa, eu queria e... Não. Está errado você pedir dom? Não, pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que pedir com zelo, ou seja, com capricho, procurando saber o que é. No ciclo de oração, acho que foi o ciclo de oração? Quem foi? Foi no ciclo de oração, já que você... Não, foi no culto, na reunião das mulheres. Aí, Joelma foi orar, pedindo para Deus abençoar a irmã dela, etc. Daqui a pouco ela quase vira do avesso de tanta dor. Eu falei, então, você entendeu o que foi isso? Não, quando você orou, você absorveu a dor dela. Aí a pessoa fala assim, eu quero dom de cura, que coisa linda. Vou impor a mão sobre a pessoa vai ser curada. Não é só isso não, filho. Você pode sentir os sintomas dela todinho, para Deus aliviar a pessoa, depois ele abençoa você, mas ele vai lá abençoar a pessoa que você pediu. A Luciana estava em casa virando do avesso, a Joelma quase capota aqui de tanta dor. Mas pedir dom de cura é fácil, né? Deus revela, fala, você tem que ir lá e falar para quem? Para o Alexandre de Moraes. Misericórdia, se eu falar isso, ele me prende. Esquece das consequências, só vai e fala. Por quê? Eu te revelei, você não pediu? Revelei. Então por que você está pedindo? Só para dizer que tem? Não, morra sem dom nenhum, mas não pede para não usar. Só que aí você vem para a igreja para ver. Você vem para a igreja para sentir. Não, você tem que vir para a igreja para louvar, para celebrar a Deus, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, para você transbordar o culto que você já presta ele 24 horas por dia na sua casa, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê.
onde você estiver. Senão, você corre o risco de ser uma pessoa pingando fogo aqui, sapatinho de fogo, canela de ouro, eita, fala língua, rodopia, unção do Homem-Aranha, sai subindo pelas paredes, eita, faz de tudo. E lá na rua, xinga a mulher, bate na cara dos filhos, o filho bate a porta na cara do pai, os vizinhos falam, eita lá, estão brigando de novo, os irmãos estão brigando de novo, os crentes, ó, estão brigando de novo, eixa, que adianta sapatear no fogo aqui, os vizinhos estão, os crentes brigando de novo, ei? Não. O principal é lá fora. Aqui dentro é celebração, alegria, festa com Deus. Aprendemos. Eita, que a mensagem hoje chega do eu. Que bom. Significa dizer que atingiu você. Ou é quando você ouve a mensagem pelo vídeo, sai pelo outro, vai cá. Ele não sabe da minha vida, não sabe o quanto é difícil. Eu não sei, mas Deus sabe. Se Ele está mandando, Ele sabe o que Ele está fazendo. É simples assim. O Espírito Santo mortifica as obras da carne. Santificação não é esforço humano isolado, mas cooperação com a ação do Espírito Santo, que transforma caráter, desejo e atitude. E último, rejeitar a santificação é rejeitar o próprio Deus. Quem despreza a santificação resiste ao Espírito Santo, e o Espírito Santo exige entrega. Aí você não se rende. A gente cantou aqui que a gente se rende, mas se rende mesmo? Se todos vocês responderem sim, estava pregando e achando que ia surtir efeito, glória a Deus que não surtiu efeito, porque todo mundo está rendido. E tá bom assim. Continuemos assim. Mas às vezes a gente falha. Mas o que Deus julga é a intenção e não necessariamente a ação. Um exemplo prático. A oferta da viúva. Qual era a ação? Os cabas estavam chegando lá no gasofilar, cheio de moeda de ouro e... para todo mundo ver. A ação era bonita. Quem não conhecia o coração, aquele cara honra a Deus, hein? Olha o monte de dinheiro que ele colocou ali para a obra de Deus. Esse cara é bom, hein? Esse cara tem um coração doador. Olha, que benção esse irmão. E Jesus viu a intenção da viuvinha que chegou lá, tranquilinha, pegou a merrequinha que ela tinha, colocou lá. Ô, discípulo, chega aí, galera. Olha lá. Prestou atenção? Aquela é a oferta. Olha a pureza da oferta dela. Deus julga a intenção. Só que aí o mundo vai e distorce tudo. E de boa intenção o inferno está cheio. Não. A sua boa intenção agrada a Deus. Não vai encher o inferno coisa nenhuma. Mas a boa intenção. E a boa intenção, você sabe quando é de boa intenção. Você sabe quando você prometeu esperando algo em troca. Você sabe quando você disse que fez, mas não fez. Você sabe quando você demonstrou que fez com uma intenção para convencer o Vinícius, mas a sua intenção era outra. É a intenção que sai do coração. Se você não fizer de forma que agrade a Deus, lembrando que Ele sonda os corações. Ele esquadrinha o coração. Não há nada que escape ao controle de Deus. Então Ele sabe o que você está fazendo e por que está fazendo. Irmãos, é uma satisfação enorme estar aqui com os irmãos. E de satisfação não tem nada. Você veio arrastado, sem vontade, veio só porque tinha uma escala para cumprir. Então não fala o que você não está sentindo. Não, isso é profético, não. Isso é mentira o nome desse negócio aí. Não, eu um dia virei aqui, eu vou subir aqui com extremo prazer. Aí sim você está profetizando sobre a sua vida. Agora, você dizer que está sentindo o que você não está sentindo é mentira. Só para agradar quem? Mesmo que se agrade todo mundo. Olha que pastor simpático. Ele sente prazer em estar com a gente. Que alegria. Não, eu estou cumprindo. Ainda mais hoje que seria fácil fazer isso. Por quê? Porque quem estava escalado para pregar é a Solange. A Solange está numa adaptação de remédio que deixou ela meio prejudicada. Ela não pôde vir hoje. Aí eu falei, tudo bem, você não vai, eu prego no seu lugar. E beleza. Estou fazendo porque gosto? Amém. Mas eu poderia estar... Eu vou ter que pregar de novo. Nem estava na escala, por que a Solange não vai? Ô, meu pai. Aí eu não posso passar isso para a igreja. Eu cheguei aqui e falei, irmãos, é um prazer inenarrável estar aqui ministrando da palavra de Deus. Isso é mentira, não está agradando a Deus coisa nenhuma, e Deus vai te pegar, sujeito, porque você está mentindo no altar do Senhor. Mas eu estou falando coisa boa. Nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. O importante é o que vem depois. Se você tem vivido acomodado, aceitando pecados ocultos ou justificando práticas contrárias à palavra, ouça o que o Espírito diz hoje. Justificativas. Existem coisas que são explicações
e outras são justificativas. Tem coisa que explica, mas não justifica. Eu fiz isso é muito comum em DR. Aí quando você vai conversar com a terceira pessoa, chegou, Lucas, eu só fiz isso. Eu errei. Aí chega todo santo, não, eu errei, eu reconheço que eu errei. Eu gritei, eu fui grosso, eu fui ignorante. Eu entendo que eu fui estúpido, eu tenho que pedir perdão para a Lulu. Mas é que, ela me tirou do sério. Ó, a justificativa. É que ela me tirou do sério, ela sabe que eu não estava bem, aí ela veio, e aí eu começo a valorizar tudo que ela fez. Ela veio, ela ficou repetindo, ela botou o dedo na minha cara, ela me ofendeu, não sei o que. Eu estou justificando que eu errei com razão, porque ela errou primeiro. É isso? É o que eu estou fazendo. Mas isso agrada a Deus? Não. O erro da pessoa não pode me conduzir a outro. Senão eu estou sendo muito burro e idiota. E a Bíblia diz que o culto tem que ser racional. O culto a Deus não é isso aqui que nós estamos fazendo. Isso aqui é uma celebração. Culto é a sua vida no altar de Deus. A minha vida, nossa vida no altar de Deus. E aí, essa vida no altar de Deus tem que ser de maneira racional. Tipo assim, não vou entrar na tempestade dela. E ela diz, não vou entrar na tempestade dele. Então, vou aceitar tudo que ela fizer. Não. Vamos para o diálogo. Beleza, pode ser uma... que está na moda usar o termo, precisamos ter uma conversa séria. Ok. Não é sério, conversa difícil. Você precisa ter conversas difíceis com a sua esposa, você precisa ter conversas difíceis com o seu filho. E ok, que a conversa seja difícil, mas não precisa ser pecaminosa. Difícil é quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém. Mas eu estou errado, eu tenho que me corrigir, tenho que aceitar. Então quer dizer que eu tenho que aceitar o que a Lulu fala? Não. Eu tenho que aceitar o que Deus fala através da Lulu. Só que isso fica mais difícil que ele fala, Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir a tua voz. Eita, que coisa linda. Deus fala, tá bom, vou falar com você. Luciano, vem aqui. Fala ali para ele que eu mandei. Aí eu não aceito porque é a Lulu, folgada, baixinha, botou o dedo na minha cara. Não, não vou aceitar não. Você não pediu para falar contigo, filho? Então, tu escolhe o vaso, né? Tu quer que eu fale e ainda quer que escolher o vaso? Não é do seu jeito, é do meu. E não é sobre a Lulu, é sobre você. Você está justificando. E aí eu tenho que fazer o quê? Baixar a cabeça e aceitar. Indo lá pedir perdão porque fui grosso. E sem justificar, não tem mais isso. Eu não posso chegar para Lulu, me perdoe, porque você falou assim, 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 e eu acabei sendo grosso. Errou de novo. Não chega botando o erro dela na frente. Lulu, preciso te pedir perdão. Por quê? Porque eu fui grosso com você. Fui ignorante. Eita, eu fui bruto, eu fui... De tudo que você foi. Fui. Me perdoe. E não diga por que você fez tal coisa, eu fiz tal coisa. Não, só pede a sua parte. Não é sobre ela, é sobre você. Não é sobre ele, é sobre você. É você e Deus. Ah, mas e se eu sempre estiver pedindo perdão, eu sempre estiver me humilhando, enquanto for para te curar, você vai continuar. No dia que não for mais, Deus vai corrigir a outra parte. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Perdoar e pedir perdão não é sobre quem te ofendeu. É sobre você. Sua fé, sua capacidade de obedecer a Deus quando Ele diz perdoa, ama, inclusive o seu inimigo, e não é qualquer inimigo. É o inimigo que vos persegue. Ainda tem mais isso, porque inimigo a gente pode ter um monte. Mas ele lá, eu aqui, ele não influencia em nada, ele só me odeia e tudo bem. Mas esse não se contenta em me odiar, ele quer me perseguir. Então, Deus falou que quer fazer, ama. Mas ele não é sobre ele, é sobre você. Enquanto eu não for capaz de exercer o amor que eu mandei, não vou tratar o outro lado. Ele vai ser o ferro que afia o ferro. Simples assim. Não é sobre o outro, é sobre você. Quando Deus fala assim, ame o próximo como a ti mesmo, foi só para mim isso? Não. Foi para o Vinícius também, foi para o Cabralzinho também, foi para todo mundo. Então, quando Deus falou, ame o próximo como a ti mesmo, é uma ordem para mim e para ele. Se eu entro em rota de colisão com ele, não é sobre ele, é sobre mim. E ele não é sobre mim, é sobre ele. E os dois se corrigem diante de Deus. Então, irmãos, eu vou repetir algumas vezes para que fique claro na mente do povo. A comunicação e a convivência com o ser humano não é assim. Horizontalmente, é verticalmente. Passa por Deus primeiro. Depois, então você diz, Lucas, eu amo você. Primeiro passou por Deus, ele filtrou, sabe que isso é verdade, que ele som do meu coração e faz reverberar no coração dele. E aí ele sente que é real. Por quê? Porque veio de Deus. Por quê? Porque Deus mandou. Agora, eu dizer, Lucas, eu amo você, pode ser por milhões de interesses. Ruins e bons, inclusive.
E aí ele vai dizer, não senti firmeza nisso não, hein? Por quê? Não passou por Deus. Agora, se passou por Deus, vai chegar lá e dizer, olha, para me sentir amado, hein? Que coisa! Glória a Deus, por isso eu estava precisando ouvir isso hoje. Por quê? Porque Deus som do seu coração, sabe da sua necessidade, mandou eu fazer isso. Pronto, assim. A gente aceita quando a coisa é humana, quando a coisa é tecnológica, mas não aceita quando é espiritual. Eu uso sempre o exemplo do celular. Se eu pegar o meu celular agora e ligar para o telefone de qualquer um aqui que esteja ligado, funcionando, conectado, eu ligo e chega ali em fração de segundos. E ele me atende. A ligação foi feita assim? Não, foi no satélite para depois chegar aqui. Em fração de segundos. E eu aceito isso como normal. É tecnologia, beleza. E por que Deus não? Então passe tudo pelo satélite. Passe tudo por Deus. Deus, eu vou dizer, eu te amo com muita gente agora, de coração. Vou. Sabendo que eu estou falando diante do Senhor e o Senhor, o som do meu coração, sabe que é verdade. É simples desse jeito. Eu vou perdoar. E não é só porque eu amo o meu próximo, mas é porque é uma ordem tua. E o Senhor merece ser obedecido. Não porque o Senhor tem o poder de me jogar no inferno, mas sim porque o Senhor me amou de tal maneira que eu tenho que fazer no mínimo o máximo para te agradar. Te agrada abençoar os outros? Vou abençoar. Te agrada perdoar? Vou perdoar. Te agrada pedir perdão? Vou pedir perdão. Te agrada me humilhar? Vou me humilhar. Te agrada amar o próximo? Vou amar o próximo. Vou passar tudo pelo Senhor. Porque eu sou imperfeito, eu sou incapaz, eu não sei agir direito com o que o Senhor me dá. Então, eu quero ser um excelente mordomo do Senhor. E usar tudo que o Senhor me der para a tua glória. Como é que eu vou fazer isso? Faço pela tua glória, faço pelo teu crivo, pela tua palavra. Quando eu tiver dificuldade, eu vou ao altar, deixar no pé da cruz. Beleza. E quando a glória me for dada, olha, esse irmão é uma bênção. Esse irmão, ele flui amor. O jeito dele falar, o jeito como ele perdoa, o jeito como ele abraça, o jeito como ela recepciona as pessoas da igreja, o jeito como ela isso, como ela aquilo. Oh, que glória! Se a glória lhe for dada, antes de descer e massagear o seu ego, deixa no Calvário. Deus sabe como lidar com o seu ego, você não. Está errado eu ter ego? Não, está errado não saber administrar. Como eu sei que eu não sei, eu deixo na mão do Senhor. Tu é o máximo aí da misericórdia, Jesus. Segura isso aí. Eita, desvia, pega lá no altar. Não pega em mim não, que se bater no meu ego, pode fazer um estrago que eu talvez não tenha controle sobre ele. Eu não quero isso não quero nem correr o risco. Então eu não busco glória. Por quê? Porque eu sou humilde. Não, é porque eu não sei como usar. Uma vez o irmão falou assim, quando eu crescer, eu quero ser humildão, querer o Senhor. Ih, está errado o que ele faz. Não. Eu não sou humildão, eu sou medrosão. Eu tenho medo de usar errado o ego. E aí quando você me elogia, eu fico morrendo de medo de deixar isso me estragar. Então eu desvio pro Calvário e deixo lá. Não é porque eu não gosto, é que eu corro o risco de gostar demais. Então eu tenho medo, não quero não, deixa lá. Sou humildão? Não, eu sou realista, eu sei que eu não presto. Então eu tenho que reconhecer as minhas limitações e deixar diante de Deus. O bem que eu quero eu não consigo, mas o mal, misericórdia. Ó, aos montes. Está entendendo? Lembro-me que uma vez tinha um irmão congregou lá na sede e ele é cantor profissional, participou do mundo. Atualmente ele está cantando num cruzeiro marítimo internacional. 6 meses em alto mar cantando para os gringos. O cara domina o negócio. E um dia, assim, muitos anos passando, ele falou assim, rapaz, eu canto, eu gosto, eu conheço as técnicas, etc., mas eu não tenho a extensão vocal que você tem. Aquilo entrou de um jeito. Eu falei, eita, vindo de quem vem? Rapaz, tô podendo, né? Eu fiquei 3 meses com problema nas pregas vocais. Sem ter bebido nada, já simplesmente a voz sumiu. E eu falei, desculpa aí, Zé, perdão, hein? Me senti. Então, antes que eu pudesse usar o que eu me senti, já cortou. Eu não conseguia nem falar direito. Estava detonada a garganta. Por quê? Não vigiei. Pastor, você é tão simples, tão medroso. Eu sou medroso mesmo. Tenho medo de ser eu. Porque eu sei que eu não presto. Então, eu tenho que fazer valer. Quando alguma coisa vem, eita, Jeová, me segura. Por quê? Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eita, e Cristo não é gostado desse negócio, não. Então, vamos. É só eu ter que fazer isso? Não, todos nós temos ego. Todos nós gostamos de aplauso, de reconhecimento. Tem uns que pedem, inclusive, clamam por aplauso. Nós não sabemos como mexer com isso. O ego é um negócio horroroso. É horroroso quando a gente não sabe administrar. Não sei se você sabe. Se você sabe, tá de boa com o seu ego. Não vou te julgar, não. Eu sei que eu não sei. Então, eu peço a Deus
Deixa eu mexer com isso não, quando você administrar esse negócio. Então, deixa tudo no teu altar, tá bom? E aí tem uns probleminhas, porque eu evito festas, eu evito lugares badalados que a consequência vai ser aplauso, etc. Eu já evito antes que chegue, porque pai que eu não sabe lidar com aquilo, como eu não soube, com o elogio do irmão. E aí me estragou. Não, então eu evito, porque eu não sei. Não é humildade não, é medo mesmo. Então, você sabe os seus limites. Você sabe quem você é. Você sabe da intenção do seu coração. E aí, se apegue na graça do Senhor. Ainda que sejamos falhos, há esperança. O mesmo Espírito Santo que convence e confronta é o que restaura e fortalece. Pela graça de Cristo podemos nos levantar, confessar pecados, receber perdão e prosseguir em santidade. Então apenas reconheça quem é você diante de Deus. Santificação não é um fardo, mas um privilégio de quem é filho de Deus. Eu vou terminar com uma frase para você mastigar com os dentes do cérebro. Quem resiste à santificação apaga o Espírito Santo, mas quem se rende a ele reflete a glória de Cristo. Vou repetir. Quem resiste à santificação apaga o Espírito Santo, mas quem se rende a ele reflete a glória de Cristo. A escolha está nas nossas mãos. Vamos refletir a glória de Cristo ou vamos apagar o Espírito Santo, que nos santifica, para nós nos apresentarmos diante dele com o nosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Eu espero que essa seja a vontade de todos nós. Amém? Oremos. Deus bendito, obrigado por mais uma vez falarmos contigo em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela tua mensagem nesta manhã. Senhor, que teu Espírito encontre liberdade de ação nas nossas mentes, nos nossos corações, como foi pedido pela tua serva Lourdinha, na oração inicial aqui, para que isso renda frutos no nosso dia a dia, possamos, Senhor Deus, te glorificar e te exaltar com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, e que visem sempre, seja qual for a nossa escolha, visem sempre te agradar, te alegrar com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Para isso, nós te pedimos que teu Espírito haja com total liberdade de ação na nossa mente, no nosso coração, transformando nossa mente, nosso caráter, nossa índole, segundo o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém.